Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos resolver atividades sobre raiz quadrada aproximada. Então, lembrando que essa atividade ela faz parte da 12ª semana de aula, certo? De Matemática. Está localizada entre os dias 17 e os dias 21 de maio. Lembrando que essa atividade corresponde à primeira atividade da semana. Então, vamos lá, gente. Questão de número 1. Observe a figura abaixo e faça o que se pede em cada item. Então, nós temos aqui um quadrado dentro de outro quadrado, um quadrado azul dentro de um quadrado maior verde. E as alternativas dizem o seguinte: qual a área do quadrado azul, quanto mede o seu lado, e letra C, calcule os valores aproximados por falta da medida do lado, com uma casa decimal e com duas casas decimais. Então, vamos lá. Então, é uma questão bem extensa, então vamos tentar aqui resolver da maneira mais simples possível. Observe, gente, que cada ladozinho desse quadrado maior, veja que esse quadrado maior está dividido em 9 partes. Nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 partes. Beleza? Dessas 9 partes, você pode perceber que cada quadradinho desse possui 1 centímetro de lado. 1 centímetro de lado, 1 centímetro de lado. Significa dizer o quê? Significa dizer que cada quadradinho desse maior aqui possui 1 metro quadrado. Então, a área desse quadrado maior é 1 metro. Aqui tem 1, aqui nesse quadradinho tem 1, aqui 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 tem 1 e aqui tem 1. Ou seja, se eu quisesse calcular a área do quadrado maior, bastaria eu somar. São quantos quadradinhos? 9. Cada quadradinho possui quantos metros quadrados de área? Quantos centímetros quadrados de área? 9. Cada pequenininho tem 1. Somando os 9, ficam 9 centímetros quadrados de área. Só que a pergunta não é em relação ao maior, é em relação ao menor, que é o azul. Certo? Mas o que acontece é o seguinte, gente. Como é uma figura que ela não está colocada de maneira assim como a primeira quadrado maior, ela está meio que rotacionada e fica muito complicado você calcular. Eu quero que você observe o seguinte: vou lhe mostrar uma maneira bem simples de você resolver esse tipo de problema. Para isso, eu vou precisar aqui desenhar aqui um retângulo. Se eu pegar aqui, até aqui, se eu considerar aqui esse retângulozinho aqui, eu já sei que cada quadradinho desse possui 1 centímetro quadrado, certo? De área. Então, se eu pegasse esse retângulo aqui completo, eu teria aqui 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Então, a área seria quantos centímetros quadrados? 2 centímetros quadrados de área, se eu considerasse esse retângulo aqui, certo? Só que acontece o seguinte: desse retângulo completo, eu só preciso calcular a parte azul, porque o quadrado não é o azul que eu quero. Então, esse retângulo ele possui 2 centímetros quadrados de área, mas eu só quero a parte azul. Essa parte azul em relação ao total, que é essa que está aqui, essa partezinha azul aqui em relação ao total, gente. Essa partezinha azul em relação ao total, ela equivale ao quê? A metade, não é? Quando você traça uma diagonal por um retângulo, você acaba dividindo a figura em duas partes iguais, em dois triângulos iguais. E a área do triângulo é a metade da área de um retângulo, por assim dizer, de um quadrado. Então, essa areazinha aqui, que é azul, que nos interessa, ela é a metade da área total do retângulo. Então, essa areazinha azul aqui, ela equivale a 1 centímetro quadrado. Então, se a área total desse retângulo é 2 centímetros, se a área total é 2 centímetros, então a área dessa areazinha de azul aqui, que é uma pontinha do quadrado, ela equivale a 1 centímetro quadrado. Então, eu já sei que esse pedacinho aqui do quadrado azul mede 1 centímetro. Então, a mesma noção que eu aplico naquela parte, eu vou aplicar nessa outra aqui, novamente, aqui eu tenho 2. Esse retângulo aqui é formado por 2 quadradinhos. Então, aqui eu sei que aqui é 1 centímetro e aqui também é 1 centímetro. Somando a área total do retângulo, nós temos
2 centímetros quadrados, certo? Mas o nosso objetivo não é calcular a área do retângulo, é calcular apenas a área de azul, que é essa que está aqui, ó. Apenas essa areazinha aqui de azul. Nosso objetivo é esse. E essa área de azul aqui, gente, que é um triângulo, né? Ela vai ser o que em relação ao total do retângulo? A metade também, gente. Porque eu sei que quando eu passo uma diagonalzinha aqui, eu estou dividindo o retângulo em duas partes. Então, essa figura aqui ela está sendo dividida em um triângulo na parte de cima, que é essa figura, e um triângulozinho na parte de baixo, que é a parte azul. Então, dois triângulos. E o triângulo é a metade da área do retângulo. Então, se o retângulo aqui ele é formado por dois quadradinhos, certo? Tem área de 2 centímetros, então quando você divide considerando apenas a parte azul, você tem a metade dessa área. Então, essa metade aqui equivale a 1 centímetro quadrado. Então, se a área total do retângulo é 2, a área do triângulozinho de azul, que forma o quadradinho azul, uma parte desse quadrado, é 1 centímetro quadrado. E aí, a mesma dedução, eu posso levar para cá. Ó. Certo? E aí eu vou saber... Opa, deixa eu... Cometi aqui o erro aqui. Vem para cá. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. E aí vou perceber também o que? Vou perceber que esses dois quadradinhos aqui, ó, 1 e 1, 2 centímetros quadrados. Mas o meu objetivo é descobrir apenas isso. Ó. Deixa eu botar aqui, fica mais legalzinho aqui. De azul. E boto isso aqui. Então essa partezinha aqui, que é o meu objetivo, tá, de azul, ela é a metade, tá, da área desse retângulozinho aqui. Então a metade de 2 centímetros. Então essa de azul aqui, ó, é 1 centímetro também. Beleza? Então tá aqui 1 centímetro. Então eu já tenho 1 centímetro aqui com essa parte de cima, um com essa parte e outro com essa parte. E aí fica, para fechar o nosso raciocínio, eu vou escrever aqui o outro retângulo. E aí são dois. Perceba que aqui eu tenho 1 centímetro de área aqui, 1 centímetro de área aqui. Mas o nosso objetivo não é calcular a área do retângulo, é calcular só a área dessa partezinha azul aqui. E essa parte azul, que está aqui, ela é a metade da área do retângulo, certo? Essa parte azul aqui é a metade da área do retângulo. E ela equivale a quanto? Se ela é a metade da área do retângulo e a área do retângulo é 2 centímetros quadrados, então ela vai ser 1 centímetro quadrado. E aí nós temos aqui ó, calculando a área, né? Letra A. Nós temos aqui 1 centímetro aqui dessa parte azul, 1 centímetro aqui dessa parte azul, 1 centímetro aqui dessa parte azul e mais 1 centímetro da parte azul. Mas fica faltando somar o quê? Com esse quadradinho aqui de dentro, ó, que é 1 centímetro também. Então vai ficar quanto? A área será a somatória dessas 5 partes. Ó. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai dar 5 centímetros quadrados. Então você acabou de calcular a área. Aí a segunda pergunta, quanto mede seu lado? Aí você vai lembrar que a fórmula da área de um quadrado, a área de um quadrado é dada por essa fórmula aqui, ó, que é L ao quadrado. A medida do lado ao quadrado. Certo? Se eu já sei que a medida do lado é 5, que a medida da área é 5, né? Que nós acabamos de calcular aqui em cima, que a área era 5 centímetros quadrados.
E nós sabemos aqui pela relação que a fórmula é essa. O que é que diz a fórmula? Se área é igual a L ao quadrado, significa dizer que a medida do lado seria a raiz quadrada da área. É isso. Essa fórmula aqui, ela chega a essa dedução aqui, tá? Então, se eu quero descobrir a medida do lado, basta eu calcular a raiz quadrada da área. E qual é a área desse retângulo, desse quadradozinho azul? Descobrimos que foi 5. Então, a medida do lado será a raiz quadrada de 5. Qual a unidade? Centímetros. Então, nós acabamos de descobrir a letra B. E a letra C, gente? Calcule os valores aproximados por falta da medida do lado com uma casa decimal e com duas casas decimais. Ou seja, ele quer que tu resolva a raiz quadrada do 5. Só que raiz quadrada de 5, 5 ele não é um número quadrado perfeito. Se ele não é um número quadrado perfeito, então ele não possui uma raiz quadrada exata. A raiz quadrada, na verdade, uma raiz quadrada inteira, né? Exata inteira. Ele vai possuir uma raiz quadrada decimal. Então, neste caso, como é que a gente faz para descobrir a raiz quadrada aproximada? Então, eu espero que vocês tenham assistido a videoaula, que vocês tenham lido o conteúdo, né? A gente faz assim. Primeiramente, você tem que lembrar que existem os números quadrados perfeitos, né? Quem são os números quadrados perfeitos? Números quadrados perfeitos são os números que admitem a raiz quadrada exata. Quem são eles? São originados da multiplicação de dois números iguais. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 são 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 10, 100. Então, nós temos aqui os nossos números quadrados perfeitos, que são esses aqui. Ó. Esses números aqui, eles admitem a raiz quadrada exata. Como assim, professor? Não estou entendendo. Se a pergunta fosse essa, qual é a raiz quadrada do número 4? Aí você iria dizer que era 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 equivale a 4. Qual é a raiz quadrada do número 36? 6. Por que é 6? Porque 6 vezes 6, 36. Você vai percebendo que esses números aqui, ó, eles possuem raiz quadrada exata. Mas eles só possuem raiz quadrada porque eles são chamados de números quadrados perfeitos. Ó. É o 4, é um quadrado perfeito, tá aqui, ó. 36, ele é um quadrado perfeito, tá onde tá aqui. Certo? Só que o 5, ele não é quadrado perfeito. Você está vendo aqui, ó, 1 foi para o 4, do 4 foi para o 9, do 9 foi para o 16, o 16 foi para o 25, do 25 para o 36. Aí os números foram 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. O 5 faz parte desse conjunto de números quadrados perfeitos? Não, então ele não possui raiz quadrada exata. Então, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Calcular a raiz quadrada aproximada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar aonde o 5 se encontra. O 5 ele está dentro desse intervalo aqui. Ó. Então, eu vou procurar um intervalo. O 5 ele é maior do... Ó, o 5 está dentro do intervalo entre 4 e 9. Ele é maior do que o 4 e menor do que o 9. Não é verdade? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir em qual intervalo dos números quadrados perfeitos o 5 se encontra. Então, eu percebo que o número 5... ele se encontra no intervalo de 4 a 9, ou seja, ele é maior do que o número 4 e ele é menor do que o número 9. Então tá aí. Se o número 5 ele é maior do que o número 4 e menor do que o número 9, então há de convir o seguinte, que a raiz quadrada do número 5, se o 5 é maior do que o 4, então significa dizer
que a raiz quadrada de 5 tem que ser maior do que a raiz quadrada do número 4. É uma coisa óbvia, né, gente? E se o 5 ele é menor do que 9, então a raiz quadrada do 5 tem que ser menor do que a raiz quadrada do número 9. Então é assim que acontece. Só, gente, que a raiz quadrada do 4 e a raiz quadrada do 9 são valores conhecidos. Qual é a raiz quadrada do 4? É 2. Qual é a raiz quadrada do 9? É 3. Porque 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então a raiz quadrada do 4 é 2. E a raiz quadrada do 9 é 3. Então significa dizer o que, gente? Significa dizer que a raiz quadrada do número 5, que é essa daqui, ó, está entre 2 e 3. É assim que você resolve a raiz aproximada. Está entre 2 e 3. E quais são os números que se situam entre 2 e 3? Entre 2 e 3 eu tenho 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 e aí eu chego no 3. E aí eu tenho que descobrir qual é o resultado. Para isso eu vou usar as multiplicações, mas a dica é a seguinte. Gente, olhe para cá, ó. Olhe bem aqui nessa situaçãozinha, bem aqui que eu vou representar por ver. E esse 5 aqui, ele está mais próximo do 4? Ele está mais próximo do 4? Ou ele está mais próximo do 9? O 5 está mais próximo do 4 ou mais próximo do 9? O 5 está mais próximo do 4. Se ele está mais próximo do 4, significa dizer que a sua raiz quadrada, a raiz quadrada do 5, vai estar mais próximo do 2. Então, o que é um número próximo do 2? É 2,1, 2,2, é o 2,3. É claro que não vai ser um 2,8, certo? Porque 2,8 e 2,9 está mais próximo do 3. Então, eu começo por aí. Eu vou ter que utilizar a multiplicação, mas eu vou observando por aí, beleza? Então, o que é que eu vou... Como eu sei que o 5 está mais próximo, o 5 está mais próximo do 4 do que do 9, então significa dizer que a raiz quadrada de 5 está mais próximo do 2. Quais são os números mais próximos de 2? Os números decimais. É o 2,1, nós temos o 2,2, nós temos o 2,3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar pegando esse númerozinho aqui, que eu acho assim mais interessante a gente tomar ele, 2,2, certo? Fica melhor para a gente. Então, a gente quer um número aproximado, né, de 5. Então, eu vou pegar o 2,2 e vou fazer aqui os experimentos, né? Vou multiplicar 2,2, porque raiz quadrada você não tem que multiplicar dois números iguais, ó. 1 vezes 1 deu 1, 2 vezes 2 deu 4. Então, vou pegar o 2,2 e multiplicar com 2,2. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 2 são 4 também. Agora, multiplicando aqui, 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 2 são 4. E aqui, o que eu vou fazer? Somar. 4. 4 mais 4, 8. E aqui, 4. Como eu sei que o número aqui tem duas casas decimais, como é que eu sei disso, professor? Olha, tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Então, esse número tem que ter duas casas decimais. Para isso, a vírgula vai ter que ficar depois do 8, da direita para a esquerda. Então, fica 4,84. 4,84 é um número aproximado a 5, não é verdade, gente? É, professor, é bem próximo de 5. Por falta, ó, é menor do que 5, mas é bem próximo. Será se o número 2,3 ele se aproxima mais do 5 ou passa do 5? Aí eu vou fazer o mesmo teste. Ó. Vou pegar o 2,3, 2,3 e vou multiplicar. Ó. E aí fazendo aqui 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2 são 4. Somando aqui, ó. 9. 6 mais 6, 12. Vai 1 desce 2. 4 mais 1, 5.
E aí eu sei que aqui tem duas casas decimais, ó, então aqui vai ter que ter duas casas decimais, então a vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 2 e o 5, 5,29. Ah, professor, então eu percebi que o 5,29 ó, passou do 5 e a questão quer valor aproximado por falta. Então tem que ser por falta é menor que 5. Então, qual dos dois valores eu vou utilizar como raiz aproximada? É o 2,2 ou o 2,3? 2,2, porque deu 4,84. 4,84. E o 2,3, quando eu multipliquei por 2,3, deu 5,29. Passou de 5. E ele quer um valor aproximado por falta. Então, a primeira resposta aqui vai ser essa. Ó. Então, a raiz quadrada aproximada é um tio ó, com esse traço de igualdade. É 2,2. Isso aqui, gente, ó, com uma casa decimal. Ó, possui apenas uma casa decimal. Aí a segunda pergunta da letra C, ó, e com duas casas decimais? Aí eu vou apagar isso aqui. Ó. Eu já sei que a resposta é o 2,2 com uma casa decimal. E com duas casas decimais, o que é que eu vou fazer agora? Ao invés de usar o 2,2, eu vou usar o 2,20, 2,21, 2,22, 2,23, 2,25, 2,26, 2,27 e assim por diante. Eu vou usar aqui, gente, o 2,26, tá? Isso aqui você vai fazendo é testando mesmo, não tem nenhuma forma de você descobrir esse número não. Como ficou 4,84, eu vou pegar aqui o 2,25, tá? E vou multiplicar para ver, porque já na metade eu já tenho como saber se vai dar certo ou não. Fazendo 5 vezes 5, 25, vai 2 desce 5. 5 vezes 2, 10 com 2, 12, vai 1 desce 2. 5 vezes 2, 10 com 11. Eu apago e vou fazer as outras multiplicações. Ó. 2 vezes 5, 10, vai 1 desce 0. 2 vezes 2, 4 com 5. 2 vezes 2, 4. E aí agora, por último, ó, fazendo as multiplicações aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, vai 1 desce 0. 2 vezes 2, 4 com 5. 2 vezes 2, 4. E agora, somando isso aqui, nós vamos ter o seguinte. Ó, 5, 2, 6, 10, 4 mais 1, 5. Olha, duas casas decimais, então 4 no total. Então, 4 casas decimais e a vírgula tem que ficar aqui, ó. 5 vezes 5,0625. Passou de 5. Então, eu sei que o meu resultado aqui não vai ser 2,25. Provavelmente será o 2,24, tá? Mas para que a gente chegue no provavelmente, a gente tem que fazer as contas, né? A gente não pode ficar na suposição com matemática, não. Então, a gente vai fazer aqui a conta. Ó. Colocar aqui o 2,24. 2,24 vezes 2,24. E vou fazer aqui a multiplicação. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 2, 8 com 9. 4 vezes 2, 8. Multiplicando esse 2 aqui, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 2 são 4. Tá aqui. Multiplicando agora. Vou botar aqui de novo 24. Né? Multiplicando aqui esse 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 2 são 4. Agora, somando aqui, gente, nós vamos ter, ó, 6, 9 mais 8, 17, né? Certo? Somando 8 com 12 mais 8, 20. Com 21, vai 2 desce 1. 4 mais 4, 8. 9, 10. Certo? E aí 4 mais 1, 5. Olha só. Passou também, né, gente? Ficou 5,0176. Então, não é 2,24. Então, supostamente, por falta, não é esse valor. Então, o que é que nós fazemos aqui? Vamos apagar. E eu não vou parar por 23.
2,23, 2,23. Vamos fazer aqui, né? Custa nada fazer. 3 vezes 3, 9. 6, 6. 6, 4, 4. 6, 4, 4. Fazendo aqui mais rápido, viu, gente? Aí fazendo aqui 9, 12. 12, 16, 17. Vai um desce 7. 4 mais 4, 8. Com 9, 4. Tá aí, ó. 4,9729, bem próximo de 5. Então, ó, com duas casas decimais, o que andou mais próximo foi essa. Então, aqui 4 casas, ó. 4 casas, vírgula entre o 4 e o 9. Então, significa dizer que a raiz quadrada aproximada de 5 foi aproximadamente 2,23. Por falta, é isso que nós temos aqui na primeira questão. Então, você perceba que é uma questão bem complicada, né? Mas serve bem para a gente poder estabelecer esses critérios. Questão de número 2. Usando os sinais maior ou menor, escreva uma sentença matemática situando cada uma das raízes entre dois números inteiros consecutivos. Então, gente, é aquela situação lá dos números quadrados perfeitos. Você vai perceber o seguinte, ele quer números consecutivos, né? Usando o maior ou menor. Então, vamos lá. Você vai perceber que o 3, ele se encontra, o número 3, ele se encontra dentro do intervalo. Eu vou escrever aqui os números quadrados perfeitos novamente. Não, você vai pegar lá na primeira questão, os números quadrados perfeitos. O número 3, ele se encontra, ele é maior do que o 2. Para ficar melhor, eu vou escrever aqui os números quadrados perfeitos. Números quadrados perfeitos. Nós já vimos a justificativa na primeira questão, mas a ordem é essa. Os números quadrados perfeitos são esses aqui em ordem. Tá? Quem são eles, professor? 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. E assim por diante. Eu poderia estender. Tá? Aqui não tem problema não, eu poderia estender. Mas aí eu não vou precisar disso não. Isso aqui são os números quadrados perfeitos. Beleza? Vou colocar aqui com... São os quadrados perfeitos. A gente já justificou lá na primeira questão. Aí, o que é que você vai fazer agora aqui, gente? Você vai olhar para o 3. O 3, ele se encontra dentro de qual intervalo? Ele está aqui, ó. O 3 ele é maior do que 1 e menor do que o 4. Então, nós sabemos que o 3 ele é maior do que o número 1 e menor do que o número 4. Se o 3 ele é maior do que 1 e menor do que 4, que esses intervalos que nós estamos buscando são um intervalo de números quadrados perfeitos. É necessário que o intervalo seja retirado desse conjunto de números. Então, se o 3 ele é maior que 1 e menor que 4, então, logicamente, a raiz quadrada do número 3 vai ser maior do que a raiz quadrada do número 1 e a raiz quadrada do número 4. Só que a raiz quadrada do número 1, gente, a raiz quadrada do número 1 é 1. E a raiz quadrada do número 4 é 2. Então significa dizer o quê? Que a raiz quadrada do número 3 vai ficar entre 1 e 2. Então era isso que a questão queria. Então tá aí, o resultado é esse.
Utilizando maior e menor que. Escreva uma sentença matemática situando cada uma das raízes entre dois números inteiros consecutivos. A raiz quadrada de 3 vai ficar entre 1 e o 2. Simples, porque o 1 ele foi originado da multiplicação do 1 vezes 1. O 4 foi originado da multiplicação do 2 vezes 2. Então é bem simples. Eu fiz aqui a demonstração da letra A para você perceber como proceder. Então a letra B aqui, ó, ela vai ser bem mais rápida. O 10, ele está entre qual intervalo? Entre o 9 e o 16. Só que quem forma o 9, gente, é o 3 vezes 3. Quem forma o 16 é o 4 vezes 4. Então significa dizer que a raiz quadrada do 10, ó, a raiz quadrada do número 10, ó, a raiz quadrada do número 10 vai ser maior que 3 e vai ser menor do que o 4, porque o 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4, 16. Então tá aí. Acabamos de resolver a letra B. E a letra C, gente? Na letra C não é o número 20. O 20 ele está situado dentro desse intervalo. O 20 ele é maior do que o 16 e menor do que o 25. O 16 é formado pelo 4 vezes 4. O 25 ele é formado pelo 5 vezes 5. Então significa dizer que a raiz quadrada do 20 é maior do que 4 e menor do que 5. Então vai ficar aqui, ó. Raiz quadrada do 20 ele vai ser maior que 4 e menor que 5. Então tá aí. Olha só como é simples, professor. Quando é bem explicadinho, a gente consegue entender bacaninha. Então tá aí. Letra D. Na letra D nós temos, ó, o 50, raiz quadrada de 50. Então o 50 ele está dentro de que intervalo? Ó, 50 ele é maior do que o 49, menor que 64. O 49 é calculado 7 vezes 7. 64 é o 8 vezes 8. Ou seja, a raiz quadrada do 50, então vou colocar aqui o 50. A raiz quadrada do 50 ele vai ser maior do que o 7 e menor do que o 8. Então tá aí. Respondido. E aí vamos para a letra E. Vou colocar aqui a letra E aqui bem aqui do ladinho. A letra E é o número 90, gente. O número 90 ele se encontra em qual intervalo? 90 é maior do que 81 e menor que 100. Tanto a letra E como a letra F, 90 e 99, os dois estão no mesmo intervalo. Então, a resposta que satisfazer a letra E vai satisfazer também a F. Satisfizer a letra E vai satisfazer também a letra F. Então, neste caso, vou diminuir aqui. A letra E. O 90 ele está entre 81 e 100. Só que o 81 ele é originado da multiplicação do 9 vezes 9. E o 100 do 10 vezes 10. Ou seja, a raiz quadrada do número 90 vai ser maior do que o 9. Vai ser maior que 9 e menor que 10. Beleza, turminha? Então tá resolvido aí. Tá aí a sentença matemática. E aí vai corresponder também a letra F, né? Na letra F nós temos o 99. Tá aqui, 99. Só que o 99 também ele está entre 81 e 100. E a raiz quadrada de 81 é 9. Então tá aqui. E a de 100 é 10. Beleza? Então tá aí. Respondida a segunda questão. Vamos agora para a terceira questão. Calcule o valor aproximado por falta com uma casa decimal. Então aqui, vamos lá. Aqui, no caso aqui, a gente vai precisar, gente,
dos números quadrados perfeitos, que eu vou escrever aqui, tá? Bem maiores. Maiores que 100. Números quadrados. Na verdade, eu vou abreviar, tá? Números quadrados perfeitos. Quem são os números? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, que é o 12 vezes 12, 3 vezes 3, 169, 14 vezes 14, 184, 14 vezes 14, 196, na verdade. 20 vezes 20, 400. 21 vezes 21, 442. Tá? 22 vezes 22, 21 vezes 20. Vamos ver aqui. 21 vezes 21, só para ver aqui. 1 vezes 1, 2. Vezes 2, 2. Vezes 2, 4. 441, na verdade, né? 441. E aí o 22 vezes o 22 vai ficar assim. 2 vezes 2 são 4. 4, 4, 4. Vai ficar 4, 4, 484. Beleza, gente. Porque a gente está pegando um número maior do que o 450, que é o maior deles. Então, esses aí são os números quadrados perfeitos. Você pergunta, professor, como é que o senhor chega a esses números aí? É simples, viu, gente? Número perfeito, os números quadrados perfeitos são originados da multiplicação de dois números iguais. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. E assim por diante. Beleza? O 7. O 7 se encontra. 7 é maior do que o 4 e menor que o 9. Certo? Só que a raiz quadrada do 4 é... O 4 é originado do 2 vezes 2. E o 9 é originado do 3 vezes 3. Então, gente, é sabido que a raiz quadrada do 7, que eu vou colocar aqui, ó, que a raiz quadrada do número 7, ela vai ser maior do que o 4. Quer dizer, a raiz quadrada do 7 ela vai ser maior do que o 2 e vai ser menor do que o 3. Só que o 7 está mais próximo do 4 ou do 9? O 7 está mais próximo do 9. Então, sua raiz quadrada vai estar mais próxima do 2 ou do 3? Do 3. Então, provavelmente, vai ser um 2,6 ou 2,7. Beleza? Então, vamos testar aqui o 2,6. Essa aula ela vai ficar bem extensa, viu, gente? Então, 6 vezes 6, 36. Vai 3 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12, com 3, 15. 2 vezes 2 são 6. Então, 2 vezes 6 são 12. Então, tá aqui. 2 vezes 2, 4, com 5. Então, somando vai ficar 6, 7, 6. Então, 6,76. Agora, fazendo aqui o 2,7 para ver se aproxima mais ou falta. Ou passa, né? 7 vezes 7, 49. Mais 4 desce 9. 7 vezes 2, 14. Com 4, 18. 2 vezes 7, 14. Vai 1 desce 4. 2 vezes 2, 4. Com 5. Então, aqui ó, vai ficar 8, 12, 7,29. Então, passou, gente, ó. 7,29. Então, o que é que acontece aqui? Eu apago isso aqui e vou perceber que a raiz aproximada por falta é o 6,76, que foi originada da multiplicação do 2,6 pelo 2,6. Então, a raiz aproximada do 7 é o 2,6. Agora eu vou tentar fazer a letra. Vamos agora aqui calcular a letra B, ó, que é a raiz quadrada do 150. E o 150 se encontra dentro desse intervalo.
150 ele é maior do que o 144 e menor que o 169. O 144 é originado da multiplicação do 12 vezes o 12. Beleza? E o 169, professor, é o 13 vezes o 13. Então, logicamente, a raiz quadrada do 150 vai ser maior que o 12, menor que o 13. E a pergunta que eu lhes faço é o seguinte: 150 está mais próximo do 144 ou do 169? 144. Então, seu resultado vai estar mais próximo do 12 do que do 13. E a julgar pelos valores mais próximos, né? Então, 6 unidades para um e 19 para outro, então ele está bem próximo do 12. Então, ou é o 12,2 ou é o 12,3. Vamos fazer aqui a prova: 12,2 e depois o 12,3. Aqui dá 4, 4, 2, 4, 4, 2 e multiplicando por 1, 2, 2, 1. Somando vai ficar 4, 8, 8, 4, 1. Então, duas casas decimais, 148,84. Vamos fazer aqui o 12,3 aqui do lado aqui. Então, 3 vezes 3 dá 9. Opa, 9, né? 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. 4, 2. Multiplicando por 1, 3, 2, 1. Somando tudo, nós vamos ter o seguinte: ó. 9, 12, 6, 10, 11, 5, 1. Olha só, gente, 151,29 passou, né? Então, o número mais próximo que nós temos aqui, por falta, né? É o 12,2, dá 148,84. Então, gente, a raiz quadrada do 150 aproximadamente é 12,2. Espero que vocês tenham compreendido. Certo, turminha? Então, para uma questão de tempo, gente, já está ficando bem extensa, eu vou deixar a letra C e a letra D para que vocês consigam resolver, tá? A justificativa. No caso, eu vou colocar aqui apenas a resposta, porque a aula vai ficar muito grande. Certo, gente? Então, eu vou colocar aqui só a resposta da letra C, beleza? A raiz quadrada de 253 aproximadamente vai ser 15, 15,8 ou 15,9, gente? 15,9, beleza? Na letra C, ó, a letra C, que é 253, 253 ele é maior, 253 ele é maior do que o 196 e menor que o 400. Aqui é formado 196 é formado pelo 14 vezes 14, beleza? 14 vezes 14. E aqui é formada. Ficou faltando eu colocar alguns números, gente, ó. Ficou faltando vários números, na verdade. Beleza? 14 vezes 14 é o 196. O 15 vezes o 15 é o 225. Certo? 225. Então, fica entre o 14 e o 15. 14 e o 15. Só que 225 ainda é menor, vai ficar entre o 15 e o 16. E aí, se você fizer os cálculos, vou colocar aqui. A raiz quadrada do 253 vai ficar entre 15 e 16, tá? Vocês desconsiderem essa lista que eu fiz acima, que eu cometi um erro.
certo? Qual foi o erro? Bem aqui, do 196, ó. 196 em diante seria o seguinte, ó. 14 vezes 14, 196. 15 vezes 15 é 225. Aí, 16 vezes 16 fica assim, ó. 36, 6, 9, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, fica 6, 15, 256. Entendeu? E assim por diante. O correto seria esse. E aí aqui é o 15 vezes 15 e aqui é o 16 vezes 16. Então 253 ó, fica entre 225. Fica entre 225 e 256. Bem próximo ó, dos 256. Então realmente aqui o número fica mais próximo do 16 do que do 15. E aí ficou 253 aproximadamente 15,9. Beleza? E na letra D é o 450. 450 vai ficar entre o 21 e o 22, né? Porque 21 vezes 21 é 441. Então, 450 ele vai ficar entre o 21 e o 22. Porque o 21 vezes 21 é 441. E 22 vezes 22, gente, é o 484, certo? E aí nós vamos perceber que aproximadamente o 450 ele vai ficar aproximadamente 21,2, tá, gente? 21,2. 21,2 multiplicado a 21,2 vai ficar 449. Então vai ficar assim, aproximadamente, tá? Só para a gente finalizar essa questão, nós vamos ter isso. A raiz quadrada do 450 será aproximadamente 21,2. Então a gente finaliza a terceira questão, tá? Tá aqui cada uma. Lembrando que a C e a D eu fiz de maneira mais rápida, tá? E para finalizar a quarta questão, dessa atividade ficou imensa, gente. Nós temos calcule o valor exato de 0,64. Essa questão aqui ela compreende bem o conteúdo anterior, tá? Então, de maneira rápida, aqui eu vou fazer a letra A e a letra B e o restante vocês vão conseguir fazer. Então, o primeiro ponto é transformar 0,64, né, em fração, que vai ficar 64 centésimos. Tá? A explicação ela é idêntica à aula passada. Assista a videoaula das correções passadas que você entenderá. Então, calcular a raiz quadrada de 0,64 é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 64 sobre 100. E isso nada mais é do que calcular a raiz quadrada de 64 pela raiz quadrada do número 100. A raiz quadrada de 64 equivale a 8, a de 100 equivale a 10. E 8 décimos é o mesmo que 0,8. Ou seja, a raiz quadrada de 0,64 equivale a 0,8. Agora do 144, mesmo procedimento, tá? 1,44 é o mesmo que 144 centésimos. E aí, calcular a raiz quadrada de 1,44 é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada, ó, de 144 por 100. E isso nada mais é do que o mesmo que calcular a raiz quadrada de 1,44 pela raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 144 é 12 e a de 100 é 10. 12 décimos é o mesmo que 1,2. Olha só. Então a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Mil duzentos e vinte e cinco
que no caso é o 12,5, a raiz quadrada, ó, pela mesma lógica, tá, gente? Vai ser 3,5. Você vai fazer, né? Claro que isso aqui você vai fazer, que não vai dar tempo a gente ficar perdendo tempo. Você já aprendeu, interessante que você faça só também. E aí, a raiz quadrada de 0,0025 vai ficar 0,05. Então, com essa atividade, a gente finaliza. Beleza? Com essa questão, a gente finaliza essa atividade. Muitos alunos tiveram dificuldade nessa atividade. Então, espero que vocês compreendam, assista tudo. Pause onde tiver que pausar. Acelere a velocidade do vídeo onde tiver que acelerar. Certo? Até a nossa próxima aula.